Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13 e Lucas 21, do versículo 5 ao 38. E já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então abre sua Bíblia aí em Mateus 24. Sinais do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: Tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos
dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, e comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não se sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Marcos 13. Sinais do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê estas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estás prestes de cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos.
Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça, nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não estivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou Vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Lucas 21, do versículo 5 ao 38. O sinal do fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: Disso que vocês estão vendo,
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação será levantada contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeado de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando! Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Uma leitura aí grande, né, a respeito até do futuro pós Jesus, né, onde a gente pôde ler bastante ali isso sendo relatado em Mateus e confirmado, né, na leitura aí de Marcos e Lucas. Mas começando explicando ali sobre Mateus 24, que a gente leu a respeito de Jesus falar sobre o futuro, né? Essa leitura
Achei bacana que o início dela é um pouquinho diferente lá em Marcos 13, que fala quem eram os discípulos que estavam junto com Jesus, né? Jesus olhando ali o templo, né? Mas quem estava admirado por aquele templo eram os discípulos, né? Falando, olha que lindo é, né? Que atraente é. Então a gente tem que ter uma noção de como era aquele templo, né? Aquele templo era gigante, ele tinha 515 metros de comprimento, gente. Então, assim, imagina, e 160 colunas que sustentavam ele, e eles tinham também ao longo de 304 metros essas 160 colunas. Então, era algo muito grande e muito bem sustentado. Então, não era assim um templozinho e não era algo feito assim às coxas, sabe? Era algo com grande fundamentação e ele foi reconstruído lá por Herodes, lembra? Depois do exílio e tudo mais. Então, ele teve toda a sua estrutura restaurada. Então, ele não estava danificado. Então, E uma coisa interessante é que as cidades naquela época não eram grandes. Então, as cidades eram pequenas e tinha um baita de um templo. Tipo assim, metade quase da cidade era esse templo. era ocupado pelo templo, né? Então era uma coisa que chamava muita atenção, realmente. Exatamente. E quando, né, esses discípulos pega e fala, né, para eles, olha esse templo, né, Jesus? E aí Jesus fala, olha, vocês estão vendo essa construção grandiosa? Vai chegar um tempo, né, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ali aqueles discípulos, né, que em Marcos 13 fala que era Pedro, Tiago, João e André, esses 4 discípulos, ficaram se perguntando, né, mas tá, e quando aconteceram essas coisas, né? Quais são os sinais que vamos saber que isso vai se cumprir? Isso me chama a atenção, né? Esse pedir um sinal. É, até hoje a gente tem, né, esse Essa negócio, mania, essa né? mania de, senhor, mas qual que é o sinal do fim dos tempos? Como tipo assim, só para eu me preparar, eu vou estar ali, né, preparado, senhor, mas assim, quando tem um sinal, daí sim que eu vou, né, me vigiar ainda melhor, né? Então, qual que é o sinal? E me chama a atenção essa pergunta, né? E eles estão perguntando até isso por conta disso, né? Da estrutura que era aquele templo, de falar assim, cara, impossível não ficar pedra sobre pedra nesse templo, né? Já tinham destruído, assim, parcialmente o templo, mas ficou pedra sobre pedra, não destruiu totalmente. Porém, né, depois da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, 40 anos após, esse templo é destruído totalmente ali, né? Por Roma. Mas aqui, quando eles perguntam esses sinais, Jesus os adverte: olha, vai ter sim um sinal. Só que antes, né, vai acontecer todas essas coisas. Vai vir guerras, vai vir nação contra nação, vai ter peste em todos os cantos do mundo, né? E quando a gente olha sobre esses sinais, né, igual o Jason fala, né? A gente já fica assim, nossa, vamos ficar mais preparado. Só que esse sinal, gente, vem vindo ao longo do tempo, né? Coisas têm que estar acontecendo para a vinda de Cristo. E quando a gente começa a olhar na Bíblia e ver o que está acontecendo, automaticamente você fala assim, nossa, Cristo tá vindo. Cristo tá vindo. Mas ele adverte em um certo momento de que, olha, fiquem tranquilos, né? É mais fácil que vocês estejam preparados. Não fiquem esperando pelo sinal. Então, Jesus aqui tá nos alertando muito sobre nós estarmos prontos e não estarmos cuidando de sinais, né? Então, existe essa grande diferença, porque é o que ele acabou de dizer, né? Quando você sabe do sinal e vê alguém batendo timbre lá, você vai e se troca para poder receber alguém à porta, porque, nossa, é o sinal de que alguém chegou, então eu não posso receber a pessoa de qualquer jeito. Só que quando Jesus, né, o Filho do Homem, voltar novamente, não vai ter isso, né? Ele até fala, vai ser um dia como foi de Noé, né? Ele cita esse momento e é bacana da gente analisar. Olha, no dia de Noé, ele já estava construindo há muito tempo, pessoas zombavam dele e tudo, mas ele construía. E o que as pessoas faziam? Se casavam, bebiam, comiam, estava vivendo a vida. E teve um dia, certo dia,
que Noé simplesmente entrou na arca e veio o dilúvio. E veio o dilúvio, o povo ainda não se atentou, mas quando a chuva engrossou ali, né? E aí E que não eles viram. parava, né? Exatamente. Então, ele até fala, olha, não tem sinal, assim como não teve em Noé. Única coisa que é necessário é que vocês estejam preparados e também se alerte a falsos profetas, né? E até ali, nessa parte que o senhor acabou de falar, né? Ele fala no versículo 6: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, tipo, Jesus deixa claro que haverá sinais, mas não é o sinal do fim dos tempos, né? Então, por isso, tem hora que a gente lê e fala assim, pô, mas Jesus fala que vai ter sinais ali, né, de guerra, vai ter sinais de Doenças, né? E doenças e tudo mais. tal, mas depois fala que vai ser como Noé, tipo, na era de Noé ali, que daí do nada veio a chuva e acabou. Então, o que tá falando é, vai ter vários sinais de vocês saberem que, assim, o fim dos tempos está chegando, mas ainda não é o fim do tempo, né? Então, isso é uma coisa que a gente escuta, né? Até hoje em dia, as pessoas falando, nossa, olha, a volta de Cristo está próxima, olha tal sinal, olha tal coisa, olha isso. E uma coisa que a gente sempre conversa aqui em casa é necessário você olhar o histórico, gente. Até assim, houve tanta perseguição, mas tanta perseguição após a crucificação e ressurreição de Cristo, que eu não sei dizer se realmente já aconteceu, né, num período semelhante à perseguição que aquele povo viveu naquela época, né? Então existe a perseguição dos cristãos? Sim, existe, não estou falando que não existe, mas falar, meu Deus, hoje a perseguição é maior, quantos anos nós temos? 80, 90, né? Pessoa mais velha aí que existe na face da Terra hoje deve ter uns 105 anos por aí. Então, como que você pode afirmar que a perseguição ou o que tá vivendo, o que estamos vivendo hoje, nossa, nunca passou tal coisa? A gente está falando de 2000 anos, né? O que as pessoas passaram com peste negra, com Segunda Guerra Mundial? Então, tipo, já houve sim sinais e estamos vivendo sinais, sim, mas não chegou o fim do tempo, né? Então, assim, e uma dessas coisas é, não tenha medo. É tipo assim, ó, tá acontecendo uma guerra. É um sinal, né? É um sinal ali que Deus falou realmente que faz Haveria. parte, haveria, né? Mas assim, uma das coisas, isso não pode nos trazer nenhum tipo de medo, né? E Isso, muito menos ansiedade, né? exatamente. Porque aqui o que Jesus está querendo nos alertar é não fiquem preocupados com a data exata do que vai acontecer, né? Mas fiquem preocupados em estarem prontos. Então, quando você se foca nisso, né? Você fica, olha, se vier hoje, se vier quando eu estiver dormindo, eu tô tranquilo, porque eu tô pronto. E isso basta, né? Então ele continua ali falando sobre como vai ser esse fim do tempo, né? Tanto é que ele fala, olha, orem, né, para não ser no inverno, nem no sábado. E coitada das mulheres que estiverem grávidas e amamentando, né? Mas também, se acontecer e você estiver no seu telhado, não desça para pegar coisas da sua casa. Se você estiver no campo, não volte para a cidade para pegar o teu manto, né? Só vai. Seria assim, gente, chegou o tempo. Não tenta levar nada do que é teu, porque lá aonde você está indo já é suficiente, né? Então não fique preocupado com o que você vai deixar, mas vá, né? Vá para o teu caminho, né? Exato. E Jesus também alerta muito sobre os falsos profetas, gente. Não é só nesse momento, a gente vem lendo aí, né, o Novo Testamento e em vários momentos ele fala sobre falsos profetas, né? E aqui especificamente ele fala sobre falso profeta e falso Cristo. Porque vai ter gente que vai se chamar de Cristo, ou os profetas, né, que vai falar sobre as coisas boas. E como a gente pode, vamos dizer assim, tentar discernir o que é um falso profeta também, né? Porque isso é intrigante para nós. Os falsos profetas são aquelas pessoas que falam as coisas para nos agradar. Porque levando em base do que era no Antigo Testamento, principalmente no exílio, né?
Vinha os profetas do Senhor e falava, olha, tá vindo o exílio, vai ser todo esse tempo, vai ser assim, e não era algo que agradava, era algo que nos dava temor ali, tipo, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai passar por isso. E aí vinham os falsos profetas falando o quê? Coisas boas, olha, fiquem tranquilos, vai vir sim o exílio, mas vai ser breve. E aí o que você faz? Você gosta mais do que esse falso profeta tá falando. Então, quando vem esse alerta de falsos profetas, é preciso que nós vigiamos o que nós também queremos ouvir, porque é nesse momento que a gente se engana pelo que ele está pregando, né? E se engana também com o falso Cristo, de falar assim, nossa, eu tô querendo tanto que Cristo volta, tô querendo tanto, e alguém vem e se fala de Cristo, né, e tudo, e você vai e acredita. Então, por isso que é muito preciso que você esteja, assim, lendo a palavra, né? É totalmente firme na palavra, né? Porque, como a senhora falou, existem profetas ali, Cristos, que eu acho que até não vai ser tão difícil de identificar, mas tem algumas coisas, né? Mas o que me chama mais atenção ainda é o que está escrito no versículo 24, que fala: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, gente, a gente vai ver, inclusive, depois lá na carta de Judas, na carta de Pedro, falando que um exemplo de um grande falso profeta que está na Bíblia foi Balaão, né? Que está lá no livro de Números, inclusive. E, gente, todas as profecias que Balaão fez, todas aconteceram. Então, tipo assim, como você falou, às vezes vai ter uma profecia lá que vai falar coisa boa, vai te agradar o coração e você vai seguir, mas não vai acontecer, né? Então você vai seguir até um certo ponto, como aconteceu ali no período antes do exílio, né? Falando assim, o exílio só vai demorar 2 anos. E não demorou só isso, então o povo falou, pô, aquilo ali é um falso profeta. No entanto, existirá sim cristos, falsos cristos e falsos profetas que vão falar coisas e que irão acontecer, né? Da mesma forma que a Balaão fez ali, eu acho que tem no livro ali de Números ali, falando que Balaão fez 5 ou 6 profecias e todas aconteceram, né? Então aí que se pega. Porque você fala, pô, o cara falou que tal coisa ia acontecer e aconteceu, peraí, vou dar o meu voto de confiança para ele, né? Então realmente ele é um profeta porque ele falou tal coisa, né? E então assim, identificar, né, é uma coisa que eu acredito que só através da oração e da leitura você tem que estar firme, porque quando algo acontece, você não pode dar o voto fiel, né, àquela pessoa falando assim, pô, realmente ele é. Peraí, ele fez uma profecia, aconteceu. Vamos dar um votinho, mas vamos ficar com o pé atrás também, né? Porque o que me traz assim um certo pavor é falando assim que será possível enganar até os eleitos. Ou seja, até aqueles que estão firmes podem ser enganados por essas pessoas. E Cristo está falando, eu avisei antecipadamente. Então, cuidado com isso. Porque a Balaão você vai identificar ali que ele era um falso profeta só quando você vai quase em Números 2, que daí fala que depois dele ter feito todas as profecias e tal, ele cobrou pelo serviço. Então, tipo assim, não é aquele que. É um detalhezinho, né, que mostra. Exatamente, é isso. É no finalzinho ali você percebeu alguma coisa e fala: opa, isso daí foge do que está nas escrituras. Isso foge do que realmente Cristo deixou como exemplo. Por que, que agora, né, a pessoa fez tudo certinho, mas num detalhe? Então, ali você talvez, né, vai conseguir pegar e identificar. É por isso que é preciso ficar muito atento, né? Por isso que uma das palavras que mais a gente leu hoje na leitura foi vigiem, vigiem, porque vai ser muito fácil também de se enganar, né? Se você não estiver apegado à palavra e apegado ao relacionamento com Deus, né? Porque quando a gente lê, sim, não é fácil decorar tudo isso daqui e tudo mais, mas o Espírito Santo que caminha junto contigo e você se relaciona com ele sim não vai te deixar, né, a se perder nesse caminho. Então, por isso que é preciso esse relacionamento constante. E aí fala, né, até mesmo sobre como vai ser o céu, né? Naquele momento da vinda de Cristo, né? O sol escurecerá,
a lua não dará a sua luz, né? As estrelas cairão do céu e os poderes celestes estarão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra, né, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui é legal da gente ler essa parte, porque mostra que não vai ser possível, né, um falar, eu sou Cristo, caminhando como Cristo veio antigamente, né, que mostra uma vinda totalmente diferente, aonde ele vai aparecer para todo o povo da terra, sabe? Então vai ter essa distinção do que foi, né, nessa transição do Antigo para o Novo Testamento, né? E ali fala até sobre a figueira, né? Ele cita sobre a gente saber como que é a estação do tempo, né? Olha, você olhando pela figueira, você sabe que quando caiu as folhas, vai brotar de novo. Então é o verão. Então, prestem atenção, porque quando tiver esses outros sinais, o Filho do Homem está vindo. Não fiquem tantos específicos, vamos dizer assim, em clima-tempo e não conseguir identificar quando realmente é o Filho do Homem que tá chegando, né? E uma parte que nos chama a atenção ali no finalzinho, né, já desse tópico, né, antes de mudar, é o versículo 34, que levanta aí várias hipóteses, né, e é legal da gente ver, que fala ali, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E isso Jesus fala, gente, para os discípulos, né, ali no 35 ele fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, terminando ali aquele tópico. E quando ele fala isso, né, a gente tem que levar em conta as pessoas que estavam ouvindo isso, né, e escrevendo isso, né? Então a gente vai entender por que o evangelho também dissipou de uma forma muito forte naquela época, né? Porque eles receberam aquilo ali como tipo assim, cara, o fim vai ser próximo, tipo assim, não vai passar essa geração, essa nossa vida. É isso que eles entendiam. Por isso que Paulo também, quando a gente vai lá, né, ler sobre Paulo, Paulo ele se empenha falando assim, olha gente, temos que pregar o evangelho porque a volta de Cristo está próximo. Crendo realmente nessa parte aqui, né, de Jesus falando, esta geração não passará. Só que a visão de Cristo era muito mais ampla. Quando a gente entende por essa geração, gente, é legal a gente entender que houve uma geração, vamos dizer assim, de Adão e Eva, que se encerrou mais ou menos ali em Noé. Então, de Noé para frente, vem uma nova geração. Então, tipo assim, ali, quando você vai lendo ali na Bíblia, né, esse comecinho antes de Noé, as pessoas viviam, sei lá, 500 anos, 700 anos, 800 anos. Então, se passou uma longa geração. No livro aqui é pouco, né? A gente, sei lá, não dá nem 100 páginas ali falando de Adão e Eva até Noé. Mas hoje, tendo a visão, né, de que essa geração, né, os teólogos veem que é a geração de Noé. Então, até agora, ninguém viveu um período que morreu todo mundo e só ficou duas pessoas ou uma família viva e dali saiu uma nova geração. Então, todo mundo ainda vive a geração pós-Noé, né? Então, é isso que Jesus, né, é esse o entendimento, né, que hoje temos quando Jesus fala, lhes asseguro que não passará esta geração. Exatamente. E aí ele já vai para um tópico falando sobre o dia e a hora são desconhecidos, né? Ele só separa ali porque Jesus começa a mostrar em parábolas, vamos dizer assim, né? Para a gente poder entender um pouco melhor o que ele quer dizer que não sabemos qual é o momento, né? Porque ele cita até os anjos não sabem, o filho do homem não sabe, somente o pai sabe quando é esse dia e essa hora que vai acontecer tudo isso. Porém, de novo, né? A gente às vezes até antecipou ali a explicação de Noé, mas aqui ele coloca, né? Nos dias de Noé, ninguém avisou, né? Só Deus falou com Noé e pediu para ele ir fazendo a arca e tudo mais, que viria um dilúvio. E ele não foi avisando, gente. E logo chegou a chuva, tudo mais, como a gente comentou. E aí ele fala também sobre um outro momento de ter um servo ali, né? Vigiando a porta, ter um porteiro, e o Senhor saiu.
Quando esse senhor volta, ele não avisa quando ele vai voltar. Só que quando ele sai, aquele servo fica de prontidão ali, achando que já tá chegando a hora dele vir. Só que ele não vem. E aí ele começa a ver o quê? Que tá demorando. E ele faz o quê? Começa a bater nos seus conservos. Não dá mais atenção como era na porta ali para a chegada do senhor dele. E ali ele tá alertando: olha, é bom que você esteja preparado, porque se fosse como assaltar uma casa, o dono da casa ficaria à espreita para ninguém arrombar a porta e roubar. E você não, você já tá aí o quê? Descansando. Ah, não tá vindo, ninguém tá vindo. Mas você precisa estar à porta, ao cuidado, como se você estivesse avisado, né, de que vai vir um ladrão para tua casa. E não deixe que arrombe a tua porta, né? Então você não sabe o dia e a hora, mas você sabe que virá. Então esteja preparado, né? Não esteja ansioso só em saber qual é ali a data exata, mas de estar preparado. E depois nós fomos para Mateus 25, né, que conta ali uma parábola continuando, né, nessa linha aqui que a Sayuri acabou de explicar, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E antes de eu explicar essa parábola, é interessante eu contextualizar como era o costume de casamento da época, né? Então Jesus usa essa parábola falando, né, sobre o costume. Então é difícil a gente explicar sem entender como que eram os casamentos daquela época. Então, gente, como que era, né? O pai do noivo, ele ia até a casa da noiva, né? E ele negociava qual que eram os dotes, né? Porque pagava-se naquela época, e até hoje tem países que pagam o dote da noiva, né? Paga ali para a família, né, da noiva. E daí o pai ia, só ele ali na casa, negociava, pagava e falava, olha, então tá tudo certo agora, só já pagamos o dote. E o pai voltava para casa, né, do noivo, do filho, e falava, filho, agora tá tudo certo, né, se arrume e pegue a sua noiva e vá para o casamento. Então o noivo saía da casa dele, ia à casa da noiva, batia na porta, pegava a noiva e se dirigia e passava pelas ruas, como tipo assim, até para o povo dar tipo felicitações para o casal. Então, sempre quem ficava com a lamparina ali, né, vamos dizer assim, que é um termo mais novo para nós, mas é aqui fala candeias, mas era como as lamparinas, era a noiva. Então, né, ela ali ficava esperando, né? Então ela ficava esperando o noivo chegar para buscar ela, para levar pelas ruas, passear com ela até chegar no salão de festa, ali, vamos dizer assim, onde tinha toda a cerimônia aguardando. E tendo, né, esse entendimento de como que era, ali Jesus explica, né, que haviam 10 virgens, então isso mostra que eram mulheres, gente, isso já é um detalhe muito importante, que eram mulheres de honra, né? Então assim, não está falando de prostitutas, estão falando de mulheres, né, de honra. Então Deus já deu uma peneirada mostrando aqui que são pessoas que já caminham com Cristo, já são pessoas que já têm um relacionamento com Ele, já são ali, porque as mulheres aqui, as virgens, são colocadas como igreja também. Então, são igrejas boas, são igrejas ali que têm um histórico, né, plausível. E fala que eram 10 virgens que pegaram as suas candeias, né, e estavam esperando o noivo chegar para levar ela para o casamento, né? E 5 ali eram, né, insensatas, eram virgens, mas insensatas, né? Então era um pouquinho ali, metade ali era um pouquinho, né, pior do que as outras 10 que já se prepararam melhor e compraram óleo extra. Então a candeia era isso, né? Você tinha que ficar pondo óleo ali porque queimava aquele óleo e a luz ficava acesa, né? Que era ali o fogo. E então tinha as insensatas que não levaram, né, o óleo e as outras 5 que levaram óleo extra. E fala ali que elas ficaram esperando o noivo chegar. Então aparenta que o noivo demorou um pouco mais do que elas estavam esperando, né? Então e fala ali, né? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E daí no 6 fala: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, né? Então é voltado com essa parte, né, do fim dos tempos. Às vezes, né, a igreja, né, que é as noivas ali, ficaram esperando, esperando, esperando,
e chegou um momento que elas adormeceram e tá tudo bem, né? Tipo assim, vamos dizer assim, você dorme, você não vai ficar agora acordado, né? A parábola não tá falando para você ficar sem dormir agora, você vai ficar acordado o tempo inteiro. Então, tipo assim, teve um tempo ali que elas adormeceram, mas tava tudo normal, elas estavam esperando ainda o noivo. E, numa hora inesperada, o noivo está próximo. E gritaram, né? Ó o noivo chegando. E as virgens acordaram, se prepararam, né? Deu tempo disso, isso que é legal da gente entender. Prepararam as suas candeias. Só que as que estavam com pouco óleo falou assim: nossa, o nosso óleo não vai durar, né? A gente não tem aqui, vamos dizer, chama para acompanhar o noivo até a festa nupcial. Nos dá um pouco do óleo que vocês têm. Pediram para as outras cinco, né? E as outras cinco falaram: não, o que nós temos é suficiente para nós. Se eu te der um pouco, eu posso ficar sem. Então eu vou guardar o meu. Vá, né? Vá, corra para comprar mais. E ali, né, termina a história falando então que o noivo chegou, pegou as cinco que estavam com óleo extra, que estavam mais preparadas e foram para, né, a festança. Foi ali para a festa nupcial. E as cinco que foram comprar não deu tempo, não chegou a tempo, né? E fala até ali que mais tarde vieram também as outras, né? E disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, né? Porque nós agora temos aqui o óleo. E fala, né, que o Senhor, ali, vamos dizer, o porteiro da festa, responde: a verdade é que não as conheço, né? Então finaliza ali falando: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, assim, é legal só da gente entender que essa parábola não está falando sobre você adormecer, né? Ali as noivas dormiram, esperando ali, né, que o noivo ia chegar e adormeceram. Mas quando gritou, o noivo está chegando, elas estavam preparadas. E o que que é esse óleo, gente? Esse óleo realmente é você saber da palavra, você saber da oração. É tipo assim, quando alguém chegar e ouvir ali falando assim: olha, o noivo está chegando, chegou a hora. Alguém fala assim: pelo amor de Deus, me evangeliza aqui, me fala da palavra, por favor, me entrega, porque eu quero ir junto. É nessa hora que você vai falar, né? Igual falou: quem está no telhado não volta para trás. Quem tiver, né, no caminhar ali, não volta para trás. Porque muitos vão dizer: por favor, me salva. Mas chegou o momento, não tem mais tempo. O tempo de salvar já passou. E isso é como se fosse a preparação espiritual mesmo, né? Esse último momento mostra o quê? Que essa preparação espiritual, ela não pode ser comprada e muito menos emprestada nos últimos minutos. É preciso que ela seja cultivada durante a tua vida, né? Isso que é o necessário, né? Preparação espiritual. E às vezes quando o noivo chegar, né, você não tem esse óleo. O que que é esse óleo também, né? A tua fé já se apagou, porque demorou um tempo e você esfriou no teu caminhar. Às vezes você no início tava ali fervoroso, né? Aleluia, curtindo o teu caminhar com Deus, a tua Bíblia e tudo mais. Mas algo aconteceu no meio do caminho, né? E aquilo diminuiu um pouquinho. E quando o noivo veio, você não conseguiu ter o fogo para poder acompanhar com ele, né? Então é muito importante que a gente entenda sobre o relacionamento com Deus, né? O relacionamento com Deus, quando chega o momento, ele não é comprado, não é muito menos emprestado, né? Ele é vivido e é individual, né? A gente não consegue compartilhar. Eu não consigo nem compartilhar com meu próprio marido, muito menos com meu filho. É individual, gente. Por isso que é preciso que a gente sempre fale, sempre evangelize, mas com essa culpa, vamos dizer assim, diminuída de que você não vai conseguir carregar ninguém. A pessoa precisa ir sozinha, mas ela precisa de alguém guiando ela também, né? E como a senhora falou, a fé sua não pode ser compartilhada, né? A sua salvação também não pode ser compartilhada. No entanto, a tua experiência, né? O evangelho, né? A sua vivência, isso sim, né? Deve ser compartilhado. E é isso que a gente fala ali na parábola dos talentos, né? Que é o próximo tópico, na qual a gente já leu uma parábola muito semelhante lá em Lucas capítulo 19, que tem aí nos vídeos atrás, né, que o contexto é idêntico, né? Mas aqui fala até que essa parábola dos talentos só está aqui
em Mateus 25, né, do versículo 14 em diante, que fala ali que um homem foi, né, um senhor da casa, né, dono da casa, foi sair de viagem e chamou os seus servos, né, e confiou a eles os seus bens. E os bens ali eram talentos. Talentos equivale a 35 quilos, ali fala que tipo de moeda. Então era como se fosse algo monetário, né? E fala que para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para um outro ele deu 1 talento. E me chama a atenção no finalzinho ali do versículo 15 que fala de acordo com a sua capacidade. Então ele deu talento, gente, de acordo com a capacidade de cada um. E enfim, daí ele continua ali falando, né? Em seguida viajou, né? E o que recebeu 5 foi lá imediatamente, aplicou aqueles 5 talentos e ganhou mais 5. O outro aplicou 2 e ganhou mais 2. E o que tinha ganhado só um, pegou e guardou esse talento, né? E ali, quando o senhor, né, volta, ele vai prestar contas, né? E dali, o primeiro servo que recebeu 5 fala: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu ali, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, te darei no muito. E veio depois o que recebeu 2 talentos, e o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. E aqui eu dou uma pausa porque, gente, isso me chama atenção. Né? Às vezes nós queremos desfrutar de algo mais, que Deus nos dá mais coisas, que Deus nos dá mais ministério, né? Que Deus nos coloca à frente de mais coisas, de governar, sei lá, um estado, que Deus nos confia mais coisas, né? Mas aqui Deus fala, né? Eu dei de acordo com a capacidade de cada um. E não se refere ao quanto você recebe, porque aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, os dois receberam o mesmo elogio. Deus se alegrou de ambos os lados, né? Mas o que importa realmente é o que você faz com o talento que Deus te deu. Se você, sei lá, toca, né, na igreja, mas aquilo, tipo assim, você usa aquele talento, você usa aquele dom, né? Mas você está usando, você está tocando, sei lá, para 600 pessoas. E tem um outro que é também tocador, cantor, gospel, que canta para 5.000 pessoas. E você fala assim, ou sei lá, 10.000 pessoas, você fala, poxa, eu queria chegar lá. O importante, às vezes, gente, é a gente analisar o que você está fazendo com o que Deus te deu. Não, tipo, o quanto eu quero chegar. Deus vai te dando conforme a sua capacidade. Então, tipo, às vezes, necessita você melhorar em alguma capacidade. Daqui, talvez, 5 anos, 10 anos, você está trabalhando com mais pessoas. Deus te deu mais coisas. Mas o importante não é o tamanho do seu ministério, mas sim o ministério. Você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa. Porque depois nós vamos ver, né, sobre a pessoa que recebeu 1 talento. E aqui me chama a atenção porque realmente Deus, o Senhor ali da casa, né, que é Deus, deu a essa pessoa 1 talento só. Então, tipo assim, olha, eu não estou te pedindo, né, eu não te dei 5 talentos, eu te dei 1, porque eu analisei a sua capacidade. Então, não dá para você falar assim, poxa Deus, mas você me deu uma carga muito alta, eu não estou dando conta. Não, deu só 1 talento. E essa pessoa, né, esse que recebeu, esse servo que recebeu 1 talento, chega ali, né, porque conta que antes, que ele pegou, cavou e guardou esse talento. E quando ele volta, ele fala, olha aqui, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, né? Isso fala também lá em Lucas 19, esse mesmo termo, né? Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso guardei esse talento e aqui está de volta, né? E o Senhor responde, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Era melhor ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos recebesse de volta os juros, né? Então aqui o tempo inteiro a gente está falando de servos que multiplicaram, né, aquele talento que foi dado. Mas Deus está falando, é melhor eu ter colocado no banco que eu ia receber os juros. Talvez não tinha multiplicado, mas os juros pelo menos eu tinha recebido, né? E aqui, gente, está falando muito assim, não é sobre dinheiro, não é quanto Deus coloca na sua mão, mas se Deus coloca um dinheiro na sua mão, né, também não guarde ele, né? Saiba multiplicar. Mas aqui o mais importante, ele está falando sobre o evangelho,
sobre vidas que Ele coloca na sua frente, sobre dons espirituais que Ele está colocando nas nossas mãos. O que você faz com isso? Se Ele te deu o ministério de cuidar de uma célula, você está aumentando essa célula? Você está, né, o termo que usa, né, multiplicando essa célula? Se Ele te deu o ministério de ser dono, né, cuidar ali, vamos dizer assim, ser o pastor, chefe ali de uma igreja, o que você está fazendo? Você está abrindo outras igrejas? Se Ele te deu o dom de tocar, enfim, existem infinitos dons e coisas que Deus pode colocar. Se Deus te deu o dom de governar sobre uma empresa, né? O que você está fazendo com essa empresa? Então, aqui ele está falando, né, sobre isso, sobre o caminhar, né? O que que a gente faz com aquilo que ele está nos entregando, né? Você está guardando porque tem medo ali, né, de nossa, isso aqui é muito precioso, né? Eu tenho que guardar isso daqui. Deus me deu, eu vou ficar com isso daqui guardado para mim. Não é isso, né? E o tempo inteiro ele está deixando claro que não é isso que ele quer com tudo que ele nos dá. Ele quer que aquilo seja multiplicado, que aquilo, né, aumente ali. E até termina ali no versículo 28 falando: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Então, tipo, eu te dei um talento, você não deu nem conta de multiplicar isso, eu vou te dar para aquele que já tem 10, porque aquele, né, a gente vê que ele tem uma capacidade melhor de lidar. Então, assim, sempre trabalhe isso também com Deus, né? Me capacite, Senhor. Aquilo que o Senhor me dá, também trabalhe, né? Porque capacitar alguém, gente, não é fácil. Não vai ser, né, um curso ali que vai te dar, vai ser na sua vivência, vai ser os nervosismos, né? Aquele tipo assim, eu falo, a gente conversa muito aqui em casa, o quanto eu consigo trabalhar com nervoso, o quanto eu consigo lidar com as notícias ruins. Se é alguma coisa que eu falo, meu Deus, nossa, não dá, olha, tô exausto, isso aqui eu não consigo, eu vou ficar louco. Deus vai falar, poxa, não dá para mim colocar ali uma coisa muito pesada, porque ele não está capacitado. Agora, se você tem uma sabedoria, ali uma calma de falar, peraí, vamos resolver isso daqui. Você não estourar com outra pessoa, saber Não descontar, né, não no outro. descontar, saber conversar. Deus fala, poxa, esses têm capacidade para lidar com um exército muito maior. Esses têm capacidade para lidar com 200 pessoas sendo ali funcionários, né? Então, tipo, é isso, é a capacidade, né? Então, é interessante a gente ver isso. E é legal, né, da gente analisar isso, trazendo para o nosso dia a dia, né, para esses problemas que a gente tem, que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, tá muito pesado, eu não aguento isso. A gente nunca pode esquecer sobre isso aqui que é a parábola aqui dos talentos, entra também para a parábola, vamos dizer assim, das nossas dores, das nossas tribulações do dia a dia. Deus não vai nos entregar nada além do que nós somos capazes. E quando a gente acha que está muito pesado ou coisa do tipo, é falta o quê? De disposição. Então a gente sempre tem que analisar como se fosse um espelho. Calma aí, eu estou me julgando. Eu sou sim capaz. Eu tô precisando o quê, né? De aumentar a minha fé, eu tô precisando de estar mais à disposição, porque se Trabalhar controle emocional, trabalhar, né, gestão, tem várias coisas assim. exatamente, porque Deus sabe da nossa capacidade, gente. Então ele não vai realmente nos entregar mais do que nós somos capazes. E se veio essa dificuldade para você, aprenda a respirar e pedir também conselho para o Espírito Santo em como lidar com tudo isso, porque se ele te deu, você é capaz. E parar, né, mudar a conversa de que tá pesado, meu Deus, por que isso comigo? Eu não. Mas olhar com outro olhar de falar assim, se ele me deu, é para eu crescer um pouco mais, né? Se ele deu ali pro que já tinha feito 10 talentos ali, deu mais um, é porque ele é capaz. E Deus está forjando para que ele cresça mais, né? Então a gente sempre tem que olhar sobre essa ótica, né? De que Deus nos capacita e Deus sabe do que somos capazes. E também pararmos, às vezes, de julgar o vizinho que, nossa, olha só como que ele enriquece, olha só como que ele cresce, e você ali, às vezes, na mesmice. Às vezes aquilo é porque ele é capaz de lidar com o que Deus está dando, e você é capaz só de ficar olhando e julgando o vizinho, né? E não fazendo nada com o que está nas tuas mãos, né? Porque eu falo assim, olha, é muito fácil julgar a grama do vizinho e é muito difícil se olhar no espelho. Mas a gente, né, cristãos, temos que mudar isso, né? Porque ficar nessa mesmice
sei lá, pegar todo esse ensinamento que ele tá nos dando e jogando no lixo. É falando assim, não, acho que esse pedaço aqui não nos serve. Vamos rasgar e vamos jogar fora. Ah, esse daqui é legal, esse fica comigo. Você tá criando uma Bíblia para você, né? Deus está cada vez mais, né, durante a nossa leitura, abrindo os nossos olhos espirituais e tentando também abrir os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa ouvir os direcionamentos que Ele está nos dando e abrindo os nossos olhos para a gente poder nos enxergar como Ele nos enxerga, né? Como diz lá em Salmos, né? A menina dos olhos dele. E por último, nós fomos ali para o julgamento das nações, né? E que ele conta ali, vamos dizer assim, uma história, né, mais ou menos, de como será no fim dos tempos, né? Que fala ali que quando o Filho do Homem vier em sua glória, né? Então, relacionado ainda com essa parte do fim dos tempos, e assentar-se no seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas. E ali fala que ele separar, né? Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E as ovelhas, gente, são, vamos dizer assim, o povo eleito, né? Que vai se assentar à direita. E os bodes são aquele que não é o povo eleito, né? Que sentará à esquerda. E daí ali ele começa no versículo 34 falando, né? Então aqueles que tiverem à direita, Jesus falará, né? Venha benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado desde a criação do mundo, né? Para vocês. E ali ele começa a explicar um negócio que é interessante a gente entrar nessa parte com uma visão mais espiritual. Que ele fala: pois quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E daí essas pessoas, as ovelhas, né, que estão assentadas à direita, vão perguntar: mas quando nós fizemos isso, né? E o rei responderá: digo-lhe as verdades, que vocês fizeram a algum dos meus irmãos, a mim o fizeram. E depois ele vai para os que estão à esquerda e falar a mesma coisa: quando eu tive fome, quando eu tive sede, quando eu precisei, vocês não me deram nada. E o povo vai responder: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, E não te auxiliamos, e não né? fizemos essas coisas? E Jesus responderá: o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. E aqui que a gente vai explicar, gente. É legal de ter uma visão na prática de alguém bateu na minha porta, pediu alguma coisa para eu comer, eu quero dar alguma coisa, ou deixei de dar alguma coisa, alguém pediu um copo de água, aquela frase, né? Um copo de água não se nega a ninguém. Então, pode ter essa visão, né? Sim, podemos ter essa visão da parte literária, né? Mas aqui é uma visão muito mais espiritual. O tempo inteiro a gente vai ver Jesus falando que ele é a água da vida, né? A água que acaba com toda a sede, que ele é o pão da vida, né? E o tempo inteiro falando sobre estrangeiros. E o que aqui está falando, né? Mais assim, é a parte espiritual. Quando alguém te pediu uma água, quando alguém te pediu, gente, um auxílio espiritual, quando alguém te pediu uma orientação e você falou assim: não, não, estou muito ocupado, amanhã a gente conversa ou depois a gente vê. Quando alguém te pediu uma comida, me dá alguma coisa sólida, me dá uma palavra, pelo amor de Deus, você falou: não, não, né? Então, ou quando alguém ali estava preso, o que é preso? Alguém em pecado, né? Preso em um pecado, e você falou assim: você está pagando pelo que você fez. Você julgou ao invés de ajudar, né? Exatamente. Então aqui, gente, é muito mais a visão, a gente tem que levar para visão espiritual. E ali o versículo 40 fala: o rei responderá, né? O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E no 45 ele fala: aos meus pequeninos. Então, assim, muitas vezes a gente leva, né, a entender que está falando de criança, né? Tem outros versículos que Jesus vai falar também aos pequeninos, aos pequeninos. E novamente, né, até eu lembro de ter explicado já isso naquela época e aqui, né, explicar novamente. Quando fala menores irmãos e pequeninos, gente, não está falando sobre crianças. Pode ser também as crianças, tá? Não é? Mas a gente não pode acreditar. Isolar que é só para ele. Exatamente, mas é até o intuito maior de falar daqueles que estão começando na fé.
É esses que vão pedir mais socorro. Aquele que tipo, acabou de ser batizado e com 1, 2 semanas está passando por uma dificuldade, não entendendo porque ele foi ali, aceitou Cristo, mas a família toda tá tipo, falando que aquilo não faz sentido. Ou aquele que decidiu fazer um namoro santo e os pais estão tirando sarro, falando, desde quando existe namoro santo? E ele está pedindo socorro, né? Então tá falando assim sobre os pequeninos, né? O intuito maior é que os pequeninos na fé, aquele que tem 1 ano, 2 anos de caminhada ali. Então é nisso, né, que Jesus e o Rei, que é Deus, está chamando a atenção. É esses que vão pedir um copo de água, um prato de comida, né? Vão ser estrangeiros, porque muitas vezes essas pessoas são estrangeiros na própria casa deles. Eles são ali o que se tornou cristão, mas a casa toda não é. E ele se sente estrangeiro. Pode ser aquela pessoa que foi evangelizar né, fora, também, mas existe uma visão muito mais espiritual. Não é só né, essa parte. A gente tem que ir mais profundo nisso daqui que está escrito, né? Então, atentamos para isso, né? Até o versículo ali termina, né? E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, busque a justiça, vigie quem está precisando de ajuda, né? Não é só aquele que bate na sua porta pedindo um prato de comida. Não, às vezes o seu irmão que está ali do seu lado está pedindo uma comida celestial, espiritual, né? Tá pedindo socorro para isso, né? E não julgar também de ser só a pessoa que é recém-convertida. O que tá também muito tempo na fé, às vezes ele tá esfriando. E ali você vê sinais, você vê que a pessoa, pelo fato que ela tá conversando, ela tá pedindo ajuda, né? Então a gente precisa também ter esse aquebrantamento de entender qual é o momento que aquela pessoa tá vivendo e como você pode ajudar essa pessoa, né? Porque senão nós somos falsos irmãos ali, né, na fé com aquele outro irmão, né? E depois, né, gente, a gente leu Marcos 13 e Lucas 21, do versículo 5 ao 38, que ambos se referem à leitura que a Sayuri fez de Mateus 24. É quase ali bem semelhante, né? Quase não muda nada ali, mas é referente a essa leitura na qual a Sayuri também já explicou. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, que as explicações tenham clarificado mais o que é essas parábolas, o que Jesus tentava falar ali nos últimos momentos dele ali antes da crucificação, tá, gente? Porque é pequenininho e às vezes a gente explica com muito mais detalhe para que a gente possa entender melhor, né, o que Jesus deseja conosco. Então, qualquer dúvida, nós estamos aqui à sua disposição, tá? Então, já te convido também para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!